Oi, pessoal, bom dia. Quem está falando aqui é o André, sou diretor de operações aqui da MiBank. Estou aqui com o JP, né? Ele está com a gente aqui na parte de gerenciamento social. E a gente vai falar um pouco hoje da Orpay, né? E da MiBank. A gente vai dar um tempo aí de pelo menos um minuto e meio, até o pessoal entrar aqui e acompanhar a nossa transmissão, para que a gente possa esclarecer as dúvidas de todo mundo e explicar todos os processos dessa fusão aí com a Orpay e a MiBank, como que vai ficar a MiBank no mercado, como vai ficar a Orpay no mercado. E aí, então, a gente vai dar um tempo aí de pelo menos um minuto e meio, para a gente poder começar a nossa transmissão oficialmente. Ok? Estou chegando. Vamos lá, pessoal. O pessoal está chegando aí para a gente não se atrasar muito na nossa transmissão para tirar essas dúvidas. Vamos começar do início, né? Em julho desse ano, quem acompanha todos os processos e operações, tanto da solução da MiBank quanto da Orpay, pode visualizar que a Orpay, desde desse mês, ela está gerenciando todas as operações de pagamento da MiBank, desde a parte de boleto, como na parte de máquina, como na parte de conta bancária, enfim, em todos esses processos. E na semana passada, foi retrasado oficialmente, a Orpay ela absorveu toda a operação de varejo, ou seja, todos os clientes finais que a MiBank atendia, como pessoa física e jurídica na parte de solução de pagamento. Oficialmente hoje, essa operação é controlada pela Orpay Brasil, né? E aí, nesse processo, é um processo de transição, que ele é um processo lento, né? Não tem como anoitecer MiBank e amanhecer Orpay, né? São processos distintos e que vão funcionar separadamente, cada um com as suas regras, no decorrer do próximo ano. Como muitos sabem, o cartão da MiBank tem validade de 4 anos. Né? É um cartão que ele é recarregável e ele é emitido hoje pela bandeira Mastercard, o cartão MiBank, né? Então ele tem validade de 4 anos. Então quem tem a conta MiBank hoje, que usa, movimenta, pode ficar tranquilo que ela permanecerá funcionando até pelo menos a data final de uso do seu cartão. Né? Então, pelo menos aí mais 4 anos de conta MiBank funcionando sem ser prejudicada pela Orpay. Um outro ponto que é de bastante pergunta, até tem uma listinha aqui que passaram para a gente. Como que vai continuar o acesso a MiBank? O acesso a MiBank continua normal. Você vai acessar lá mibank.solutions, né, ou mibank.com.br, ambos os endereços vão ser direcionados para o uso da conta MiBank, com todos os serviços que estão ativos hoje. Né? Eles não serão suspensos e não serão cancelados. Porém, a partir agora desse mês de dezembro, eu não sei exatamente a data, isso ainda tem que vir da equipe administrativa da operação, não vai ser mais possível criar novas contas MiBank. Né? Então,
Quando você for criar a sua conta Mi Bank, agora, quando essa notificação vier para todo mundo, automaticamente vai ser criada uma conta Urpay. Então, novas contas Mi Bank não serão possíveis de ser criadas depois que esse anúncio for feito e for notificado todos os usuários dessa operação. Tá? Então, quem tem conta, só recapitulando, fica com acesso normal. Uma outra pergunta relacionada também a Mi Bank, né? O que essa fusão, juntando as duas operações, vai trazer para o mercado? Vai facilitar muita coisa para o usuário que usa a operação hoje no varejo, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, aquele que utiliza a solução para receber e enviar pagamentos. Com a Mi Bank ela era uma conta pré-paga, ela é uma conta pré-paga, ela tem um cartão recarregável e você pode usar ele para comprar na internet, para fazer pagamentos, fazer saques na rede 24 horas, né? Você pode utilizar ele para uma série de recursos. Com a Urpay, você vai ter essas mesmas funcionalidades e outras ainda. Por exemplo, na Urpay você vai conseguir fazer pagamento de conta, pagar água, luz, telefone, boletos como IPVA, IPTU. Você vai conseguir fazer pagamentos nessa operação. Você também vai conseguir fazer TED para terceiros, né? Uma coisa que na Mi Bank não era possível, por ser uma conta, ela tinha limitações, ela tinha regras diferenciadas, né? Literalmente, na Urpay, você vai ter uma conta digital. Você vai ter uma agência, você vai ter uma conta. Mesmo ainda a Urpay não sendo um banco, ela tem um banco liquidante por trás, que vai ser divulgado nos próximos dias, aonde toda essa operação roda, né? Então, você vai poder receber, enviar TED, pagar conta, fazer remessa para o exterior, né, através de um parceiro de câmbio que está trabalhando com a gente. Você vai poder também, na conta pessoa física e na conta pessoa jurídica, né, ter uma opção de solução de pagamento, né, como máquina de cartão para receber débito e crédito, para quem trabalha no mundo digital, né, receber também via e-commerce. Você vai poder continuar recebendo via boleto, com algumas melhorias no processo de pagamento e recebimento, né? Então, isso vai poder facilitar muito, porque como conta digital, mesmo que você esteja desbancarizado por algum problema SPC Serasa, você não vai ter esse tipo de problema dentro da Urpay para fazer esses recebimentos e envio de valores. Tá? Vamos aqui a outros pontos que vem, então, a lista aqui para seguir. Eu tenho conta Mi Bank e eu posso abrir uma conta Urpay? Pode e deve, né? Como eu falei no início, eles são duas operações separadas, onde Mi Bank continua sendo Mi Bank, segue com seu fluxo, com as suas regras de negócio, e o Urpay, ela já começa a operar com novas regras, novos fluxos, porque é uma operação bem diferente. Então, eu recomendo você ter uma conta na Urpay, até pelo tipo de conta que existe no processo. Vou dar um exemplo aqui. Na Mi Bank hoje, quando você cria sua conta e você faz o processo de validação e verificação de conta, você segue por um caminho que você tem toda uma equipe interna que faz esse processo de análise e faz toda a tua operação. Na Urpay, esse processo ele é bem mais rápido porque ele vamos dizer assim, automatizado. Nós temos uma integração hoje via a base do governo federal, onde você envia uma selfie sua e uma foto do seu documento, e essas informações elas são confirmadas e consultadas na base do governo. Então, é uma validação biométrica. Se você tiver validação biométrica junto ao governo, o teu processo de validação de conta ele vai ser meio que instantâneo. Se ele não for biométrico, no seu caso, ele acaba indo para uma operação e uma validação manual. Então, a gente consegue tirar e acelerar o fluxo, tirar o gargalo dessa operação de validação, uma coisa que na Mi Bank tinha e acontecia e podia demorar 4, 5 dias por conta do volume de validação de novas contas que estavam tendo, né? Então, realmente, isso vai facilitar bastante. Um outro processo que tinha bastante na Mi Bank, que dentro da Urpay isso já não tem mais por conta do fluxo da operação. Como a Mi Bank ela não tinha, né, um banco liquidante por trás, o processo de TED, retirada bancária,
ela variava de 1 até 3 dias úteis, né? Em alguns casos, dependendo do tipo de banco, isso poderia se estender, igual se estendeu até para 5 dias úteis, esse tipo de processo. Já dentro da Pay, esse processo ele é instantâneo por conta do processamento de TED do horário bancário. Agora, se você executa ele dentro do horário que é pré-estipulado da Pay, ele vai ser executado no próximo dia útil, porque aí já é uma regra bancária. Então, essa agilidade no pagamento e recebimento, você vai ter dentro da Pay por conta dessa operação. Pessoal, durante esses dias que eu estava conversando com os clientes mais próximos, veio uma pergunta que nem está aqui na nossa lista, mas que eu lembrei que agora eu acho interessante falar. André, a Mi Bank, ela tinha lá 2 anos e pouco de Mi Bank, passou de 150 mil clientes na operação, e isso não foi exposto, não foi usado como marketing, vamos dizer assim, como uma vantagem. Porque a Mi Bank, ela não fazia e nem faz, né, aquele marketing pago para ser divulgado em alguns meios de comunicação. A gente tem hoje um fluxo nessas contas que é 100% orgânico, ele é de trabalho interno da nossa equipe de marketing ou dos nossos próprios clientes. Em nenhum momento você vai encontrar na mídia uma informação Mi Bank ou Pay paga. Ou ela é por reconhecimento próprio ou dos seus próprios clientes falando, seja ele YouTube, Facebook, Google, enfim. Mas a gente não tem matérias em grandes veículos de comunicação, porque essas grandes matérias, não vou dizer todos, mas em 90% dos casos, elas são pagas e a gente prefere não fazer isso e prefere manter o público orgânico que a gente tem em cima da nossa operação. Então, você talvez não tenha ouvido falar de Mi Bank ou Pay por conta disso, mas trabalhando em números, são mais de 150 mil clientes na operação hoje, rodando, juntando as duas soluções. Na OPay, hoje, tem um número limitado por conta desse fluxo, né? Não é todo mundo que vai vir de momento da Mi Bank para a OPay, mas como eu falei também no início da transmissão, vai demorar 1 ano, 2 anos, é um processo lento que vai ser feito para absorver toda essa operação, tá? Um pouco agora sobre prazos. Vamos falar de prazos que muita gente que é hoje da Mi Bank e vem para a OPay e quer saber como é que funciona isso. Prazo de compensação bancária, né? Isso varia muito do banco e do tipo de operação. A gente está com o banco liquidante agora por trás, a gente está testando essas integrações. E pagamentos via boleto geralmente serão identificados em um dia útil ou em D0, dependendo do tipo de solução que for contratada, né? Hoje, mas no geral, regra bancária hoje é de 1 a 2 dias úteis, não tem como a gente mudar isso. A gente tenta agora, junto à integração via CIP, trazer uma interação maior e mais rápida em todos os processos de pagamento via boleto, tá? No processo de cartão de crédito, conforme a janela do recebimento, são até 30 dias úteis, ou melhor, até 30 dias após a transação ser feita, não é de úteis, perdão, e no débito é 1 dia útil para recebimento. Então, em prazos, ele vai trabalhar esse fluxo. Você pode antecipar a sua janela de recebimento via cartão de crédito para receber com 1 dia útil, 2 dias úteis, 1 semana. Vai depender da necessidade do teu negócio e da tua operação, como ela for projetada, dependendo especificamente de você, cliente. Vamos lá. Sobre o cartão, né? Sobre o cartão Pay, vamos dizer assim. O cartão Pay, a gente está vendo hoje 2 possibilidades, tá? A gente tem uma possibilidade com uma bandeira, não vou citar aqui agora, e uma possibilidade com outra bandeira. A gente está testando, inclusive alguns testes foram bem favoráveis a uma operação que a gente já está rodando. Possivelmente, nos próximos 15 dias, a gente vai disponibilizar oficialmente todas essas informações. Mas, sendo bem objetivo, todo mundo que vai ter a conta Pay, ela vai ter um cartão de débito ou crédito para usar a operação vinculada à conta. Diferente do cartão da Mi Bank, que ele seria um cartão recarregável, na Pay você terá um cartão conta, onde ele ficará vinculado para você utilizar na sua operação, né? Você não vai ter 2 saldos separados, você não vai ter 2 tipos de operações diferentes para poder controlar a tua operação
Então, nesse caso, vai fazer ela com uma operação só, utilizando um único cartão, tanto para compras em mundo físico, quanto para compras em mundo digital, e um saldo apenas gerenciado dentro desse cartão. Tá? Então, isso vai facilitar bastante o uso da conta digital nesse processo. Um outro ponto, tá? Como vai ficar a Mi Bank depois que oficialmente não for mais possível criar contas na Mi Bank? A Mi Bank, como ela atendia 100% varejo, né? Ela pegava o cliente final, tanto da pessoa física quanto da jurídica, então ela não podia focar numa operação de novos facilitadores. Com isso, a Mi Bank agora, oficialmente, ela foca especificamente em novos facilitadores que venham para o mercado. Né? O que são novos facilitadores? São novas soluções de pagamento que precisam acelerar a ponte de pegar todo o processo de licença, software, integração e poder ser um novo facilitador. Né? Vamos dizer assim, ser um novo meio de pagamento para atender o público de varejo. Então, esse público que tiver esse interesse, eles poderão contratar essa solução via Mi Bank. Tanto que nós temos hoje 2 pilotos, duas empresas rodando nessa solução, né? Uma está rodando há pouco mais de 2 meses e tem uma outra agora que está no meio de um prazo de implantação, né? Para que ela esteja funcionando no início agora de 2019, janeiro, né? Então, tem 2 facilitadores já vindo para o mercado com a solução da Mi Bank para atender esse nicho específico de mercado, tá? Então, se você tiver interesse ou souber de alguém que tenha interesse nessa operação, você pode entrar em contato com a nossa equipe do comercial e solicitar para eles uma explicação, uma reunião. O pessoal do comercial vai fazer um call com você, explicar todo o processo para que você possa estar entrando no mercado como um novo facilitador, tá? Uma outra dúvida que chega para a gente. André, eu quero testar a conta Pay. Como é que eu faço para testar já a agência, conta? Eu quero utilizar, eu sou um cliente Mi Bank que usa mais de 2 anos. Quero ir. A gente está trazendo, pessoal, esse público aos poucos. Inclusive, a gente tem uma lista aqui, uma lista de mais ou menos 2.000 clientes para iniciar essa operação. Infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo por conta da demanda de suporte. E aí a gente quer pedir a compreensão de vocês nessa operação. Quem que está sendo prioridade nesse processo? Está sendo prioridade nesse processo as pessoas que já tinham alguma integração com a Mi Bank, já utilizavam a Mi Bank para algum meio de pagamento, ou que estava num processo de integração. Então, nós estamos, nesse momento, dando atenção a esse público, porque é um público que já tem integração transacionando e precisa continuar com ele, tá? Para os clientes que estão vindo, vocês vão esperar mais ou menos uns 20, 30 dias, provavelmente início de janeiro, para poder pegar toda essa operação, ok? Tudo vai ser feito conforme um cronograma, para que a gente não deixe os clientes atuais na mão e nem deixe os novos que estão vindo sem atendimento. Então, você pode ficar tranquilo que todo mundo vai ser atendido conforme o nosso cronograma e o fluxo aqui interno, ok? A gente está recebendo algumas perguntas aqui, eu vou pedir para o JP aqui passar para a gente vai poder esclarecer. Primeira pergunta é do Rafael Lima. Posso transferir saldo da minha Mi Bank para a OurPay sem taxas? Você, no caso, Rafael, né? Como você, Rafael, depois que tiver a sua conta OurPay criada, validada, ela vai ter uma agência e uma conta. Então, você vai poder fazer um envio de valor para essa agência e conta. Porque ela vai ser sua, ela vai ser de sua titularidade, e você vai pagar o custo dessa operação junto à Mi Bank, tá? Para receber na OurPay não vai ter custo. Você vai receber valores sempre sem custo, como uma conta. Agora, para você enviar, dependendo de onde você envia, ela vai ter um custo de operação. No caso da Mi Bank, ela vai ter o custo da TED, ou da retirada bancária, que existe lá na Mi Bank, ok? O Aleph Teixeira perguntou, o site sairá do ar para manutenção da plataforma? Não, o site não sairá do ar porque não existe uma migração de dados, né? Como eu falei, os dados eles seguirão independentemente. A Mi Bank continua sendo Mi Bank por pelo menos aí mais uns 4 anos, ou até que o último cliente desista ou peça o encerramento da conta. Então, não vai ter problema algum quanto a isso. E na OurPay, a OurPay ela entra com regras novas como novo facilitador.
você pode, inclusive, ter as duas contas ativas durante esse tempo, tanto o Mi Bank quanto o OurPay. Lembrando apenas que Mi Bank tem as particularidades dela e a OurPay tem as particularidades da OurPay como conta e solução, né? É tudo integrado na mesma operação. Lailson Rodrigues perguntou: o que muda para as empresas de multinível que usam a Mi Bank? Vai sofrer algum tipo de retaliação? Não. Como solução, se for uma empresa de venda direta, uma empresa de afiliados, como tem hoje dentro do fluxo atual, segue normal, né? Não vai mudar nada na política quanto a isso. Para falar a verdade, vai melhorar mais. Porque agora, dentro da OurPay, um ponto importante, até para frisar isso, na OurPay, quando você é empresa, pessoa jurídica, ela tem por trás da operação, ela tem um social commerce onde a gente valida o perfil da empresa, quem é a empresa, o tipo de serviço, qual é o serviço que ela está oferecendo, se o serviço ou produto, seja ele físico ou digital que ela oferece, tá dentro da normalidade, se existe, se for um produto digital, qual os meios que aquela empresa usa para poder resguardar a pessoa que está comprando ou pagando aquele produto ou serviço. Então, no final, melhora bastante, né? Como eu falei no início, todas as empresas que estão utilizando o serviço da Mi Bank, elas já estão integradas ou no meio do processo ou iniciando o processo de integração via OurPay, porque a solução melhorou muito. Na Mi Bank, por exemplo, quando uma pessoa fazia um pagamento de um produto digital e ela não tinha todas as informações do comprador, né, do vendedor que estava oferecendo o produto, a empresa, ela ficava meio que a ver navios quando tinha um tipo de problema. Mesmo com todas as informações transparentes, CNPJ da empresa, telefone para contato, enfim, tinha uma regra específica lá. Na OurPay, essa regra muda, né? Então, todas as empresas são bem-vindas. A nossa equipe de compliance, junto com o comercial, vai fazer da melhor maneira possível a solução para atender essas particularidades de cada serviço. E nós entendemos que no mercado brasileiro existem muitas empresas de venda direta, inclusive um dos clientes, um player de pagamento que a OurPay colocou no mercado, ele atende só o público de venda direta hoje. Então, não vai ter nenhum problema quanto a utilizar esse tipo de serviço ou recurso. Tá? A Lenir Menezes comentou: oi, bom dia. Encontro muita dificuldade na comunicação com a Mi Bank. Com os senhores, teremos algum site ou aplicativo para resolver problemas? Obrigado. Tem. Inclusive, Lenir, né? Lenir. Lá dentro da OurPay, você tem um canal específico de atendimento com suporte direto na OurPay, em dias comerciais, dias úteis, no horário de 9 da manhã até 5 da tarde. Então, é um chat específico com um gerente de conta que vai lhe atender a sua demanda em tempo real. Em último caso somente, que ele vai fazer com você um uso de um e-mail ou um chamado de suporte, se for um caso muito assim fora do padrão, algo novo que ele não consiga resolver ali no momento, e ele vai ter que abrir. Vou dar um exemplo do que acontece hoje junto à Mi Bank e o que está acontecendo junto ao OurPay. Na Mi Bank hoje, quando você cria a sua conta, a primeira coisa que você informa é o seu CPF e o seu CNPJ. Ele faz uma consulta na base do governo e aquele cadastro fica vinculado a CPF ou CNPJ. Então, qualquer alteração, seja de e-mail ou de telefone, dentro da Mi Bank, esse processo você tem que abrir um chamado de suporte, eles vão identificar que o teu chamado é para alteração de cadastro, eles vão fazer com você uma verificação, envio de documento, em alguns casos tem que reenviar esse documento 2, 3 vezes, em alguns casos é feita uma videochamada para essa alteração, enfim. Na Mi Bank eu concordo, até como usuário, que no processo que tange a segurança, ela é bem burocrática. Na OurPay, isso muda totalmente. Porque na OurPay, todos os processos, desde o momento que você entra na sua conta, até o momento que você faz um pagamento, ele pede dupla autenticação. Então, você consegue, através do Alt, nós recomendamos que você use o Alt, não utilize nenhum outro autenticador, por uma questão de backup, você faz via Alt. Então, se você, por exemplo, eu errei o e-mail e quero alterar o e-mail, você mesmo faz esse processo. Existe uma opção de recuperação. Eu errei o e-mail, não tenho acesso ao e-mail,
quero recuperar o acesso. Você recupera via celular. Ah, eu errei o e-mail, eu validei meu telefone, mas o meu telefone eu perdi. Você tem que recuperar o número do telefone junto à sua operadora. Diferente da Mi Bank, na Alpay, nenhum gerente de conta tem autorização de fazer alteração de e-mail ou telefone. Tanto que se você for ver o processo de recuperação de conta na Alpay, a primeira coisa que ele vai pedir para você, informe o seu e-mail cadastrado. Ah, não lembro meu e-mail ou perdi o acesso ao e-mail. Informe o número de telefone cadastrado. Ah, eu perdi o número de telefone, não consegui recuperar junto à operadora. Eu sinto lhe informar, mas se você não consegue recuperar o teu e-mail e nem recuperar o seu telefone, você não vai conseguir recuperar a sua conta Urpay. Todos os processos na Urpay, eles são criptografados, tanto na parte de token, quanto na parte de você autorizar o uso desse token ou autorizar o aparelho telefônico que vai acessar essa aplicação. Então, tudo é uma responsabilidade 100% do usuário. A gente viu todos os métodos, todos os grandes meios de pagamento no mercado hoje, eles têm essas informações privadas para uso do usuário. Então, o teu gerente de conta aqui na Alpay, ele não consegue te informar qual foi o e-mail que você usou no cadastro. Ele não consegue te informar qual foi o número de telefone que você usou no cadastro. Porque essas informações são suas e nós entendemos que esses dados, eles são totalmente privados de vocês. Se por algum motivo a gente tiver esses dados expostos, não vai ser exposto o seu número de telefone e o seu e-mail. Porque dentro do sistema para a gente, eles vão ficar bloqueados para uso e eu não vou conseguir te falar qual e-mail que você usou no cadastro, entendeu? Então, é bem bacana a pergunta dela e mais legal ainda as pessoas terem essa consciência de ter os seus dados seguros e guardados. Não compartilhar com ninguém, não compartilhar e-mail, não compartilhar senha, porque é 101% responsabilidade dela. Sim. O Edivaldo Luiz Martins perguntou: gente, o que vai acontecer com quem já usa o cartão Mi Bank? Vai ser substituído sem prejuízo? Sim. Foi respondido, segue normal o uso sem nenhum problema. O Rafael Lima perguntou: eu sou correntista Itaú. Se eu quiser transferir dinheiro para o Pay, a empresa possui conta jurídica do Itaú ou poderei transferir direto? Você vai transferir direto para a sua conta digital na Alpay. Mas não, desculpa. Rafael. O Rafael ele vai ter uma agência, vai ter uma conta Alpay, né? E um banco liquidante por trás que vai segurar essa operação. Né? Então, vai ser uma conta sua, igual você tem uma conta de um outro banco, vai ser a sua conta Alpay. Isso. Bem, deixa eu ver se a gente tem um outro tipo de pergunta, talvez aqui na outra página, porque está sendo transmitido pela Alpay e foi compartilhado lá na Mi Bank. Deixa eu ver se na Mi Bank tem alguma pergunta aqui. Dá um minutinho aí. Tá, isso não é uma pergunta da Alpay, pergunta do Bank. Aproveitando aqui, eu vi aqui a pergunta, eu vou falar. Suporte das duas empresas. Pessoal, suporte da Mi Bank permanece como está. Então, qualquer assunto relacionado à Mi Bank serão tratados com a equipe da Mi Bank. Tá? Urpay, assuntos da Urpay serão tratados com a equipe da Urpay, até para não misturar, porque são fluxos diferentes, operações diferentes e, enfim, cada um no seu quadrado, literalmente, tá bom? A gente vai ser feito e divulgado vídeos explicando como que funciona cada solução dentro da conta Urpay. Né? Vai ser publicado nas nossas redes sociais, nos nossos meios de comunicação também oficiais, todas essas informações que serão esclarecidas para todo mundo. Né? Então você pode ficar tranquilo que você vai ter um passo a passo, você vai ter uma pessoa acompanhando você no seu dia a dia, para que a gente possa melhorar, né, essa interação tanto do usuário com a conta e vice-versa. Até porque, como solução de pagamento, tem muitas coisas que vêm novas, que vêm de vocês mesmos para a gente, que a gente às vezes não imagina. Mas a gente está tentando melhorar e diminuir esse tempo de contato através do atendente lá na conta Urpay, tá bom? Eu acredito que durante essa semana vão ter mais novidades, para que vocês continuem acompanhando a gente. E qualquer dúvida, você pode enviar para a gente, que a gente vai estar acompanhando e esclarecendo para vocês dentro das redes sociais também. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez, tenham um bom dia.